Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre essa edição especial que chegou nas bancas. Chama-se Marvel Age número 1000. É uma edição comemorativa, é uma antologia, dessas que de tempos em tempos a Marvel coloca no mercado para celebrar a sua própria história, né? Antes que você pense, como eu pensei, que eu já vi esse filme antes, você já viu sim. Em 2019, a Marvel lançou o Marvel Comics número 1000, que era também uma antologia com vários contos para celebrar os 80 anos da Casa das Ideias. Vale lembrar que agora a Marvel está completando 85 anos e esse quadrinho não foi lançado agora, esse quadrinho foi lançado no ano passado, ou seja, ele não é uma celebração de aniversário. Essa antologia eu imaginei também que pudesse ser algo muito parecido com Mitos Marvel, que até a Panini está republicando agora, e reconta, né, a origem de alguns heróis, a gênese da trajetória de alguns dos principais personagens da Marvel, Hulk, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, mas também X-Men, mas também não era isso. E por fim, eu pensei, então vai ser na mesma linha de A História do Universo Marvel que o Mark Waid produziu há um tempo atrás e a Panini lançou também por aqui. Mas também não é isso. O que a gente tem aqui é uma antologia com 96 páginas, divididas ali em 8 histórias mais ou menos, em capa dura. Neste momento esse quadrinho está custando R$ 46 na Amazon, então já vou deixar o link aqui na descrição, porque sim, vou te recomendar essa obra e te digo mais, é uma diversão garantida se você, como eu, é um Marvete. Se você é fã da Casa das Ideias, se você gosta de ver os heróis Marvel agindo como heróis, você vai gostar deste quadrinho, principalmente porque ele é um quadrinho absolutamente descompromissado com a cronologia. Então você não precisa ler nada para ler ele, você não precisa saber de nada, você precisa pegar o quadrinho, abrir e ler. Primeira história que abre esse encadernado é uma história do Tocha Humana original, dialogando com seu criador e entendendo o propósito dele se transformar em uma pessoa, né? A partir do momento que ele ganha consciência, que ele descobre e começa a controlar seus poderes, o criador dele tem um interesse comercial, tem um interesse financeiro e ele se recusa a ser apenas um instrumento de enriquecimento, porque ele tinha ali contato com outras filosofias, tinha contato com outras histórias e essas histórias fez com que ele desejasse ser um super-herói, um homem da lei. É uma história muito simples, mas ao mesmo tempo muito tocante, muito bem estruturada, escrita por Mark Waid, né, gente? Então a gente tem um material que abre esse encadernado bem comovente. Na sequência vem uma história do Homem-Aranha que é divertidíssima. O Ryan Stegman coloca o Homem-Aranha enfrentando o Largato e ele tem aqui uma dinâmica de tentar enfrentar o seu adversário sem machucá-lo, porque afinal é um professor dele, ao mesmo tempo que ele precisa tirar foto, ao mesmo tempo que ele precisa não se atrasar para um jantar com os amigos. Então é uma história típica do Homem-Aranha clássico. Se você está com saudade do Homem-Aranha divertido, que faz piadinha enquanto enfrenta os seus adversários, esse quadrinho é para você, né? Aí na sequência a gente tem uma história sobre os X-Men, escrita por dois artistas em ascensão, Raybon Rowe e Marguerite Sauvage. A gente tem uma história lá dos 5 mutantes originais, nas suas primeiras noites ainda na Mansão Xavier, e ela é focada na Jean Grey e em como ela foi se estabelecendo como uma das principais mutantes da equipe de X-Men, mas também como seu relacionamento com o Scott foi se consolidando, né? Essa é uma história que eu achei de mediana para boba, mas eu vou te dizer, já tem 2 que valem a pena. A terceira história aqui, ou melhor, a quarta, é focada no Capitão Marvel e no seu primeiro contato, vamos dizer assim, com a Carol Danvers, né? E como esse primeiro contato pode ter sido fundamental para o Capitão Marvel desenvolver o seu amor pela Terra. Essa é uma história ilustrada pelo Mike Howard, então é um cara que conhece bem de super-heróis. Depois a gente tem Adam Kubert desenhando uma história bastante complexa, por dizer assim. Acho que para a quantidade de páginas que a gente tinha aqui, a história precisava ter tido outra proposta, outro desenvolvimento. Ele mostra o Matt Murdock com dificuldades de lidar com seus poderes, perdendo o controle da sensibilidade da sua audição e como isso pode ser trágico para um homem que tem sentidos super aguçados. Não é das melhores histórias desse encadernado, mas é divertida, é diferente.
A história que para mim chama bem a atenção é uma chamada Preces Ignoradas. Ela está no meio do encadernado, foi escrita e desenhada pelo Steve McNiven e estreada pelo Surfista Prateado. Mostra o Norinhad chegando a um pedaço em um território na Terra onde aconteceu uma tragédia, uma batalha, um massacre, pessoas morreram por uma guerra de etnias, e o Norinhad está se perguntando por que o ser humano provoca tanta violência contra a própria espécie, né? Em meio a essa sensação de angústia que é típica do Surfista Prateado e da sua bagagem filosófica existencialista que desde a sua criação permeia as histórias do personagem, surge Mephisto, tentando fazer com que o Norinhad, com que o Surfista Prateado desacredite da humanidade. E aqui eles têm um embate filosófico, eles têm uma espécie de trocação de ideias e conceitos sobre o que é ser humano e do que vale a alma humana, que é muito interessante. Poucas vezes eu vi o Mephisto tão bem inscrito e tão bem representado como aqui nesta história curta, que deixa a gente com um nó na garganta um pouco com aquilo que sai das palavras do Surfista Prateado. Um personagem belíssimo que, quando bem retratado, quando bem conduzido, rende muito boas histórias. A sequência, a gente tem uma história que prometia ser a mais chatinha, a mais bobinha desse encadernado, mas que eu topei e falei, não, é uma história do Jason Aaron, com arte do Pepe Larraz, eu vou dar uma chance. Se chama A Garota que Odeia Super-Heróis. Essa é uma história de algo que eu sempre quis ver, né? Como que é a vida das pessoas normais na cidade de Nova York. E aqui a gente vai conhecer uma jovem que trabalha em 2 empregos, que tenta estudar, que é órfã, que mora em uma comunidade com vários outros jovens e que ela odeia e ignora a existência dos super-heróis, até que um dia ela encontra com a Jane Foster, a poderosa Thor, em uma situação bem complicada, e acho que a percepção dela mudou a partir dali, e mostra como que é impossível uma pessoa morar em Nova York e não ser impactado pela presença dos heróis, para o bem e para o mal. A gente sempre acompanha as histórias do ponto de vista desses super-heróis, e aqui o Jason Aaron escreve uma história do ponto de vista de uma pessoa que, apesar de conviver com super-heróis, vê eles como vizinhos indesejados, né? Ou vizinhos inconvenientes. Enfim, é um quadrinho bem interessante. Ainda tem no final aqui uma história chamada Observações, que é escrita pelo J. Michael Straczynski, com artes do Sr. Cary Andrews, focada num grupo de crianças que estão discutindo a importância de certos personagens que só eles conseguem ver. E aí a gente vai ter quase que a participação nossa, do leitor, dentro dessa HQ. Marvel Age, número 1000, ou 1000 apenas, é um desses quadrinhos que chegam nas bancas, chegam nas livrarias e ninguém comenta, ninguém fala, porque são tantos quadrinhos lançados que acaba passando batido. Mas é por isso que você precisa assistir os vídeos aqui do canal, se inscrever e ajudar a gente a chegar logo nos 10.000. Porque só aqui a gente comenta esse tipo de HQ e você fica sabendo se vale a pena ou não correr atrás desse material. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, continuar falando de gibi, que é bom demais. Forte abraço, até a próxima, valeu!